E nesse vídeo vamos aprender inglês com Alvin e os esquilos. Nessa cena eles estão se encontrando e o cara está tentando se livrar deles achando que são ratos. Então depois que a confusão começa, ele acaba caindo no chão desmaiado e vamos aprender inglês com o que vai acontecer. He's been out for quite a while. I must be hearing things. Oh, this is trippy. A primeira frase que é dita é He's been out for quite a while. He's been out for quite a while. A gente vai aprender o que significa e depois a gente vai aprender como pronunciar exatamente que nem ele. He's been out significa ele tem estado fora. Lembrando que isso é uma tradução literal, ou seja, traduzir palavra por palavra. Ele tem estado fora é mais no sentido de ele desmaiou. Dá para entender pelo contexto porque ele está desmaiado e ele diz ele tem estado fora. Já, quando a gente traduzir a frase inteira, você vai entender melhor. Esse S significa tem. Por quê? Porque esse S é a contração de has, que significa tem. He has. Ele tem. Se for eu tenho, é I have. I have. I have. Ele tem, fica como? He has. E eu tenho? I have. Beleza. Esse been é a mesma coisa do verbo to be. A diferença é que been é estado e be é estar, tá bom? Mas é o mesmo verbo, só que está conjugado no passado. Been, ele tem estado. Lembrando que been pode ser tanto estado ou sido. Ele tem sido, ele tem estado. He's been following me for a long. Ele esteve me seguindo há muito tempo. Ou seja, ele tem estado me seguindo há muito tempo ou ele esteve me seguindo há muito tempo. He's been all over the world. Ele esteve por todo o mundo. Você quer ficar fluente o mais rápido possível, tendo todos os materiais prontinhos para você chegar na fluência? Imagina você treinar listen com essas aulas. I'm going to get, falado de maneira muito rápida, pode soar como I'm gonna get. There's just no way I'm gonna get this job. I'm gonna get like. So now I'm gonna get back to the What do you ou what are you também pode ficar whatcha. Maybe it's none of my business, but what you doing? Other piece that says do what you wanna. Imagina você treinar a montar e entender frases em inglês sem pensar, no automático, com essa técnica dos padrões do inglês. Dá uma olhada. Eu vou escolher uma palavra de cada coluna e vou falar a frase em inglês para você. Eu não falava. I did not speak. Eles não vão fazer isso. They will not do it. Se você não quer ficar de fora dessa e ter tudo o que você precisa em um só lugar, com um passo a passo para te levar do zero à fluência sem precisar passar anos e anos da sua vida, então clique no primeiro link da descrição e conheça meu curso completo Fórmula da Fluência. Enquanto ao restante da frase, for a quite a while significa há um bom tempo. Quite significa bom, mas não no sentido de good. Good é bom também. Porém, quite é no sentido de aumentar as coisas. Quite. Então, não é só há um tempo, é há um bom tempo. Ou seja, faz um bom tempo que ele está desmaiado. Então, esse quite na frase é opcional. Se você quiser dizer há um tempo apenas, for a while. For a while. Se você quer dizer há um bom tempo, for a quite a while. For quite a while. Esse while significa enquanto, porém não faz sentido você traduzir while literalmente, ou seja, não faz sentido você traduzir a palavra while porque ela faz parte dessa expressão for a while, que significa há um tempo. Enquanto a pronúncia he's been out. O been junta com out e o been tem som de i. Os dois é tem som de i. Então fica been out. He's been out. For quieter, o T fica com som de R, do quite.
E o E não é pronunciado. Quite a while. For quite a while. While. O L tem um som mais pra dentro da garganta. While. For quite a while. Mas se você não conseguir, não tem problema. Eu falo isso só pra você ir se acostumando. Been out, o T não é pronunciado, fica been out. Been out. He's been out. For quite a while. He's been out for quite a while. Repita comigo. He's been out for quite a while. He's been out for quite a while. He's been out for quite a while. Ele tem estado fora há um bom tempo. Ou ele desmaiou há um bom tempo. I must be hearing things. Depois dele se acordar do desmaio, ele diz: eu devo estar ouvindo coisas. I must be hearing things. I must be hearing things. Must be é muito utilizado e significa devo estar. Por exemplo, I must be crazy. Eu devo estar louco ou eu devo estar doido. I must be crazy. Hearing quer dizer ouvindo. E esse ing no final de hearing, basicamente todas as palavras que terminam com ing no inglês, fica terminando com indo, ou endo, ou ando no português. Então, hearing, ouvindo, hear, ouvir. E você poderia trocar por outra coisa, por exemplo, doing, fazendo. I must be doing, eu devo estar fazendo. Ou você pode trocar eu por ele, então, he must be doing, ele deve estar fazendo. He must be hearing, ele deve estar ouvindo. E quanto à pronúncia, o T do must e o G do hearing não é pronunciado, ficando I must be hearing things. I must be hearing things. O U de must tem o som de must. I must. E things é uma palavra complicada de falar, principalmente para quem é iniciante, porque você vai ter que colocar a pontinha da língua entre os dentes e assoprar, ficando things, things, things. Por exemplo, a série Stranger Things. Se você não conseguir pronunciar, não tem problema. Aos poucos você vai pegando o jeito. I must be hearing things. Eu devo estar ouvindo coisas. Hearing é som de I. Hearing. Não é hearing, tá bom? Hearing things. I must be hearing things. Oh, this is trippy. Oh, this is trippy. This is significa isso é. E trippy significa viagem. Mas não viagem de viajar, de sair do Brasil para os Estados Unidos. E sim viagem alucinógena. Ou seja, ele está querendo dizer que está sofrendo algum tipo de alucinação porque ele está vendo esquilo falando. Esse uma que sobrou aí é só para ter sentido no português, tá bom? No inglês, isso é uma viagem, esse uma não é falado. This is trippy. E quanto à pronúncia, o S junta com is, ficando this is. This is. Tree. Tree. Não é tree, tá bom? É tree. Trippy. Trippy. This is trippy. Isso é uma viagem. E esse TH é como a gente já viu. É aquele som que você coloca a pontinha da língua entre os dentes, sem colocar muito para fora, sem fazer careta. E um som bem relaxado. A diferença é que esse você vai fazer um som de Z. This. This. This is trippy. This is trippy. Oh, this is trippy. This is not happening. I am not talking to chipmunks. I am not talking to chipmunks. So, how's that working for you, Dave? This is not happening. This is not happening. Esse is, a gente já aprendeu que significa está. Então, this is é isso está. E quando você coloca not, fica isso não está. Perceba que a ordem muda um pouco do português para o inglês. Não é this not is, e sim this is not. This is not. Repita, porque de tanto você repetir, você vai achar estranho falar da maneira errada. This is not happening. Perceba de novo o ing terminando em inglês e no português fica terminando em endo, ando ou indo. Então, happening, acontecendo. This is not happening. Enquanto a pronúncia, this, aquele som da língua entre os dentes. This, o S junta com is, ficando this is not happening.
happening. Perceba que tem um pouco de som forte no nin. Happening, happening. This is not happening. Ele não tá acreditando. I am not talking to chipmunks. Significa eu não estou falando com esquilos. Am significa estou. I am not. Eu não estou. Talking to fica falando com. Não é talking with. Talking with. Muita gente comete esse erro. É talking to. Eu estou falando com você. I'm talking to you. Eu estou falando com ela. I'm talking to her. Eu estou falando com ele. I'm talking to him. E assim por diante. Enquanto a chipmunks significa esquilos. Porém, existe outra palavra para esquilos que é squirrel. Existe uma sutil diferença da aparência entre chipmunks e squirrels. Porém, eu não consegui perceber a diferença da aparência dos dois. Se você conseguir, deixa aí nos comentários. Squirrels can't talk! Hey, whoa, whoa. Watch it, genius. We're chipmunks. Chipmunks. Talking to, perceba que é talking to. Talking to. E não talking to. O to basicamente fica muito fraco. E fica com um som de t. Um som Talking to. Talking to. Ou talking to. O to também pode soar com o som de D, ficando d. Ou até mesmo R. D. Talking to. Chipmunks. O som mais forte é no início. Chipmunks. O not, o T não vai ser pronunciado e o O é com som de A, não note. Not. am not. Talking. O L não vai ser pronunciado e nem o G, ficando talking. O O do T fica com som de schwa sound. O som schwa é esse som fraco, esse som de Então, talking. Esse chipmunks não é chip, tá bom? É chipmunks. O U fica com som de A. Chipmunks. Então, pronunciando tudo, I am not talking to chipmunks. I am not talking to chipmunks. I am not talking to chipmunks. So, how's that working for you, Dave? So, how is that working for you, Dave? Esse S, a gente viu que significa ter. Porém, esse S agora tem sentido de is, que é o verbo to be. How's significa como está. How is your coffee? Como está o seu café? How's your coffee? Como está o seu café? Você pode contrair how's ou how is. How's your coffee? Ou até mesmo pode ter o significado de como é. Como está ou como é. How is all this happening? Como é que tudo isso aconteceu? Ou você pode contrair how's all this happening? How's all this happening? Então na frase how's that working significa como isso está funcionando. Perceba novamente o ing terminando no final das palavras em inglês. Working, funcionando, working. Então na cena how's that significa como isso está. That é isso ou aquilo, mas nesse contexto ficou como isso. How is that? Como isso está. Working, funcionando. Work é trabalhar, mas também pode ser funcionar. Então work, funcionar. Working, funcionando. For you, esse so não tem tanto significado, é só para introduzir uma frase. Então quando você for falar algo para alguém, você pode começar com so. So, how is that working? So, how is that working? For you, Dave. Para você, Dave. I am not talking to chipmunks. I am not talking to chipmunks. So, how's that working for you, Dave? Enquanto a pronúncia house com som de Z. House. How's that? How's that? How's that? How's that? Working. O G não vai ser pronunciado. E o you vai ficar com som de yeah. Um som fraco. Working for you. O that, o A vai ficar com som de E. That. How's that? How's that? Working for you. Então fica. So, how's that working for you, Dave? So, how's that working
working for you, Dave? Perceba que o y é um som bem fraco e quase não dá para escutar o som y. So, how's that working for you, Dave? So how is that working for you, Dave? Então é isso. Se você quiser algo mais profundo, passo a passo, direto ao ponto, do zero à fluência, conheça meu curso completo de inglês. Link na descrição. See you later.